Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, quero aqui cumprimentar também o nosso sempre vereador Márcio Tassi, que hoje preside o PTB em Passo Fundo, é uma figura ex-presidente dessa casa, né, Tassi? Fomos companheiros aí na gestão da mesa diretora, figuras queridas da política local. Também quero saudar aqui o nosso amigo Iriel Saquete, que representa aqui o deputado federal Maurício Dietrich. Também seja bem-vindo. Também o assessor do deputado federal Sanderson, né? Nosso amigo que tem acompanhado as sessões. Desejar melhoras ao vereador Leandro. A gente sabe que está retomando aí de uma forte gripe. Esse vereador aqui também está um pouquinho combalido, mas não podia deixar, senhor presidente, de falar nesse espaço, que é o espaço do orador, onde a gente consegue trazer alguns temas que entendemos ser importante, né? Hoje eu não vou fazer prestação de contas do mandato, não vou fazer nenhum reconhecimento, caros colegas, mas eu quero falar aqui de forma bastante séria, não vou dizer rápida, porque eu não controlei o tempo da minha fala, sei que tenho até 30 minutos, mas pode ser que a gente fale um pouquinho menos, até pelas questões de saúde, mas dizer que o tema da reforma tributária, vereador Tozon, é um dos temas que está na agenda de desenvolvimento, está na pauta do crescimento econômico. Miquel, se tu puder passar ali para o slide 3. E esse tema eu tenho falado não apenas na Universidade de Passo Fundo, mas também algumas palestras que eu tenho feito aqui no nosso estado e na nossa cidade sobre os desafios que a gente precisa enfrentar para o Brasil crescer. Em 2017, tivemos a reforma trabalhista, né, com um recado aí para a sociedade de geração de emprego. Infelizmente, aquilo que era prometido ainda não aconteceu. Mais de 13 milhões de desempregados aí no nosso país, vereador Renato Checker. Mas eu dizia à época que não é apenas uma reforma ou duas reformas que farão com que o país volte a crescer, volte a se desenvolver, tenha um espaço razoável para novos investimentos e que o desemprego ele possa ser algo do passado. Atualmente, o Congresso Nacional se debruça na discussão da reforma previdenciária, um projeto bastante discutido, que teve a sua aprovação já em primeiro turno pela Câmara dos Deputados, volta agora no mês de agosto para a discussão dos senhores congressistas e depois esse processo vai ser encaminhado ao Senado, que lá uma comissão especial já está trabalhando as razões dos senhores senadores em apontar, né, as suas discussões sobre o tema da Previdência, e tão logo esse tema da Previdência for superado, nós vamos ter aí então o tema da reforma tributária como, quem sabe, vereador Alex, a grande reforma que o Brasil precisa enfrentar. Primeiro, porque nós temos, infelizmente, ou felizmente, né, para alguns, mas eu tenho essa convicção que é um modelo errado, equivocado de tributação, onde a excessiva tributação sobre a produção, sobre bens de consumo, vereador Tozon. E se nós compararmos alguns países da OCDE, o Brasil tributa muito pouco sobre patrimônio e renda. Isso faz com que todo o bem que nós consumimos, desde uma garrafinha de água, né, um copinho de água, um refrigerante, um saco de feijão, uma roupa, um vestuário que for adquirido, a carga tributária ela é extremamente excessiva, vereador Patrick. Isso faz com que a indústria produza muito pouco, faz com que novos empreendimentos eles não se realizem no país, porque não há um incentivo à classe consumidora, faz também com que os produtos fiquem excessivamente caros ao consumidor final e, de certa forma, esse é o grande desafio para que o país volte a crescer. Ali no slide número 5, Miqueias, nós temos uma projeção do PIB do nosso país nos últimos anos. Nós temos aquilo que aconteceu de forma real, os índices, né, negativos, sobretudo no ano de 2015, 2016, a maior recessão da história do país, fez com que toda essa legião
de desempregados ela efetivamente acontecesse. E vejo, senhores, que a previsão do PIB para 2019, ela ultrapassaria os 2,5%. Claro que essa previsão ela foi diagnosticada lá no finalzinho do ano 2018, no primeiro trimestre, no segundo trimestre desse ano, as coisas foram sendo alteradas, e aquilo que se imagina para o crescimento do país em relação ao avanço do PIB, não chega a 1%, vereador Tozon. A metade, menos da metade da previsão. Por quê? Porque o país ele precisa tirar algumas amarras, destravar algumas coisas que ainda fazem com que a produção ela se torne excessivamente pequena. A pauta, né, da logística, o desenvolvimento de novos aeroportos, portos, ferrovias, o implemento, né, de novas rodovias com a duplicação de vários trechos, isso tudo faz com que o país ainda perca em competitividade. E justamente essa baixa da competitividade faz com que nós não tenhamos investimentos, lá no slide 9, Miqueias, que nós não tenhamos os investimentos adequados. Vejam que o país ele vem reduzindo, né, tendo alguns picos máximos e mínimos, né, de investimentos estrangeiros. Isso faz com que muito capital ele acabe não vindo para o nosso país, sendo empregado em outras nações, e aquilo que poderia ser aproveitado na geração de emprego e renda acaba escoando das nossas mãos. E eu traço alguns desafios que são importantes para que o país consiga enfrentar, superar, para poder fazer com que toda a retomada desse crescimento econômico ele venha com segurança, com sustentabilidade, com segurança jurídica, que é aquilo, vereador Valdo, que muitos empreendedores precisam. Olhar para o Brasil como um país que tem condição de enfrentar investimentos e receber esses recursos, um país que seja agradável. E a reforma tributária, senhor presidente, ela passa por ser o grande, digamos assim, a grande meta, né, para destravar tudo isso. Por quê? Porque nós temos, como eu já dizia antes, um sistema que tributa de forma equivocada, quem produz é penalizado, e comparado a alguns países desenvolvidos ou em pleno desenvolvimento aí, do nosso, né, da Europa, Estados Unidos, alguns países da Ásia que estão produzindo, né, nós temos uma tributação diferenciada. E as propostas que estão sendo encaminhadas da reforma tributária, aí que eu queria fazer um acento mais à minha fala, as propostas que estão sendo encaminhadas na reforma tributária, elas justamente falam nesse sentido. Tanto a PEC 45, que ela é apresentada pelo deputado Baleia Rossi, de São Paulo, quanto a PEC 110, 2019, que ela foi apresentada pelo presidente do Senado, o senhor Davi Alcolumbre, todas elas fazem com que o modelo de tributação brasileiro ele passe a ser diferenciado, aonde, de fato, né, os bens de consumo, toda a produção, ele passa a ser desonerado, ou seja, não que não vá ter tributação, sim, teremos uma tributação, mas ela será excessivamente reduzida, lá no slide 20, Miqueias. E essa redução, ela faz com que a produção brasileira ela cresça. Claro que se nós assentarmos uma carga tributária excessiva sobre o patrimônio e a renda, poderá também, vereador Tozon, fazer com que algumas fugas de capitais do país, aliás, a fuga de capital do país ela exista, e aí sim esses investimentos esperados eles não aconteçam. Mas vale lembrar que nesse cenário apresentado, as propostas que estão tramitando, elas mudam basicamente em algumas situações. Se nós olharmos ali a concentração de arrecadação que nós temos hoje, 1,9 trilhão de reais é o que o Estado brasileiro arrecada como um todo. Vejam, senhores, que há uma maior concentração da arrecadação sobre bens e serviços e folha de pagamento, quase 1,4 trilhão. Isso é o que existe hoje no país, como eu disse antes, emperrando e atrasando muitas vezes aqueles que querem produzir. Em contrapartida, aquilo que é arrecadado sobre renda, patrimônio e transações financeiras representa quase que 25% de toda essa arrecadação.
E se nós olharmos as propostas que estão tramitando, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, elas fazem uma inversão dessa lógica, permitindo com que toda a produção ela tenha um decréscimo na sua arrecadação, partindo ali de quase R$1 bilhão, tendo, né, uma redução excessiva, e a tributação sobre patrimônio e renda ela tenha de forma mais acentuada, até para poder justificar algumas desigualdades que são apresentadas hoje, né, em relação a essas tributações. Por óbvio que esses dois modelos, tanto apresentado pelo deputado Baleia Rossi, que é a PEC 45, quanto a PEC 110 do Senado, elas precisam passar pelo processo legislativo, elas têm que promover os debates. Recentemente, Passo Fundo, vereador Rigon, Vossa Excelência estava representando essa casa, Passo Fundo foi protagonista da primeira discussão da Frente Parlamentar da Reforma Tributária da Câmara dos Deputados, onde todos esses modelos foram apresentados. E o propósito da Frente Parlamentar não é apresentar uma proposta, vereador Tozon, definida, é colher com os diversos setores do país contribuições para aí sim emendar, incrementar em algumas dessas medidas que já estão apresentadas lá no Congresso Nacional. Por quê? Porque esses fóruns de discussão, eles estão ouvindo aí o setor acadêmico, estão ouvindo o setor produtivo, estão ouvindo, né, diversos setores da sociedade que estão realmente preocupados na alteração desse regime tributário que nós temos aqui no país. Lá, em 1966, quando o Código Tributário passou a vigorar, depois foi incorporado pelo texto da Constituição de 88, mas vejamos que de lá para cá poucas alterações aconteceram. Ali no slide 27, Miquel, se puder me ajudar, nós temos ali, então, essa proposta do deputado Baleia Rossi, que é a PEC 45, que já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, agora ela está tramitando na Comissão Especial, e ela prevê a extinção de alguns tributos, substituindo por um único tributo. Essa simplificação que melhora a vida de quem paga, ou seja, né, tu não precisa estar correndo com 1, 2 ou 3, 4 ou 5, né, modalidades de pagamento, você incrementa, ou seja, concentra todas essas formas, como é o caso do IPI, PIS, COFINS, que são tributos federais, o ICMS, que é o tributo estadual, e o ISS, que é um tributo municipal, numa única base de cobrança, que seria o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Vejamos que essa proposta teriam alíquotas diferenciadas, uma alíquota federal, uma alíquota estadual e uma alíquota municipal, aonde não fugiria essencialmente da mão, né, dos governadores e dos prefeitos a administração desses recursos. Diferentemente da proposta da PEC 110, na página 30, Miqueias, a PEC 110 que está sendo encampado pelo Senado, com o protagonismo do presidente, senhor Davi Alcolumbre, onde essa proposta, ela prevê, aí sim, a retirada do ICMS dos estados, a retirada do ISS dos municípios e a concentração num grande modelo, que é o modelo mais tradicional no mundo, que é o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, e a partir disso, então, todos esses impostos definidos nessa PEC, nesse modelo, eles seriam, então, administrados por uma super-receita, como justifica ali na página 31, Miqueias, uma super-receita federal, de modo que os governadores não teriam mais poder de barganha em negociar ou reduzir alíquotas para atrair investimentos, não teriam mais como isentar a cobrança do ICMS numa guerra fiscal, digamos assim, com outros estados da federação. Vejo que isso foi muito comum no Brasil na década de 90, quando o país começou a receber muitas montadoras e os estados mais organizados podiam, essencialmente, então, reduzindo a sua alíquota do ICMS, atrair esses investimentos. Então, essa PEC 110, ela com certeza é um modelo possível, mas eu não sei se esse modelo será aceito e se não haverá resistência dos governadores do estado, sobretudo, né, desses 7 estados aí mais endividados, como é o caso do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e outros estados aí do nosso país. E nós temos também, ali na página 33, Miqueias,
que aguardar o modelo de proposta que virá, vereador Renato Schecker, do governo federal, do governo Bolsonaro. Já há uma indicação de que serão mexidos apenas nos tributos federais, ou seja, a concentração de 5 tributos federais em apenas um imposto único, com a fusão do IPI, PIS, COFINS, a contribuição social sobre lucro líquido e também todas as contribuições pagas pelo empregador junto à folha de salários, representam quase 20% de uma folha de salário, e que com essa concentração, então, também simplificaria. A proposta do governo federal, ela não, num primeiro momento, ela não mexe com os tributos federais, nem os tributos municipais, mas isso tudo com uma medida de proposta, ou seja, não há uma definição concreta daquilo que será essencialmente apresentado, porque ainda não tem um projeto pelo governo federal. E também nós temos ali na página seguinte, na página 34, Miqueias, um grupo de empresários liderados pelo Movimento Brasil 200, que ontem fez o lançamento de uma campanha nacional pela mobilização do imposto único. Esse imposto único ele foi, digamos assim, discutido com bastante ênfase no país nos anos 2000. Hoje, o atual chefe da Receita Federal, o senhor Marcos Sintra, era uma figura mais entusiasta dessa modalidade do imposto, onde não haveria, senhoras e senhores, nenhuma cobrança mais de todas as espécies tributárias que nós temos. Não pagaríamos mais, Paulinho, o ICMS, o ISS, apenas nas transações financeiras. Por exemplo, se eu fosse fazer um pagamento para o presidente da casa de R$1.000 e fosse depositar através de uma transação financeira na conta do presidente, eu pagaria 2,5%. E ele, por receber esse dinheiro, pagaria 2,5%. Porque hoje há uma difusão bastante grande de compra e venda, de transações financeiras. Isso facilitaria o controle e a arrecadação e inibiria muitas vezes a sonegação. Claro que é uma modalidade bastante drástica, uma mudança de cultura, vereador Alex, bastante progressiva, assim, onde nós tiraríamos uma grande porção, de uma grande, aliás, quantidade de tributos, mas que essa proposta está sendo apresentada, aliás, foi apresentada na tarde de ontem ao governo federal. Claro que o que nós temos de concreto são as duas PECs que eu falei, tanto a proposta do governo federal quanto a proposta desse movimento ainda é algo a ser discutido. Mas se o Miqueias puder voltar ali no slide 25, que aí eu queria falar sobre o imposto de renda. Eu falei aqui basicamente dos impostos incidentes sobre a produção e o consumo, mas essa proposta da alteração das alíquotas do imposto de renda, e que, de certa forma, interessa a muita gente aqui, porque hoje há um descontrole em relação à alíquota mínima, ou seja, a faixa de contribuição mínima, onde hoje, a partir de R$ 1.900, as pessoas já começam a pagar 12% de imposto de renda, que é a alíquota mais baixa, e nós teríamos, então, uma alteração e uma correção desses valores, se aprovado, na medida em que até 5 salários mínimos ficariam isentos do pagamento do imposto de renda. Essa proposta foi apresentada pela Frente Parlamentar, ela vai ser incorporada, salvo melhor juízo, ao projeto do deputado Baleia Rossi. Claro que isso tudo tem que ser combinado também com a Receita Federal, com a arrecadação federal, porque mexe excessivamente numa das grandes fontes de arrecadação do governo federal, que é o imposto de renda. E vejo os senhores, aí sim, um senso de buscar uma justiça fiscal, um equilíbrio, que aquelas pessoas que ganhariam acima de 40 salários mínimos teriam uma tributação diferenciada, incidindo até 35% a 40% de tributação sobre essas rendas. Claro que nós estamos falando aqui de altos funcionários públicos, nós estamos falando aqui de altos empresários com altos postos em empresas. Isso não afetaria a grande maioria da população, porque vejam, nesse próprio slide que eu trago, apenas 2% dos declarantes atualmente são pessoas
acima dos 40 salários mínimos, que contribuem, ou melhor, que recebem acima dos 40 salários mínimos. Então, essas propostas estão sendo implementadas a partir de discussão no Congresso Nacional. A gente sabe que haverá, após a definição da reforma previdenciária, a discussão da reforma tributária, e o que nós esperamos é, de uma vez por todas, com que esse desembaraço da tributação excessiva, errada, equivocada sobre bens de consumo, ela possa ser corrigida com a redução do valor final dos produtos que são adquiridos pela grande maioria dos brasileiros, com, quem sabe, né, uma isenção, uma redução de tributação sobre remédios, produtos da cesta básica, já existem hoje, mas zerando essas alíquotas se comparado a alguns países desenvolvidos que priorizam consumo de alguns produtos básicos. Então, eu vejo que nós teremos, pelos próximos meses, aí, um período de discussão, um período de alerta à sociedade, porque todos nós somos contribuintes, pagamos impostos, mesmo que indiretamente, né, quando a gente faz qualquer compra, e se aqui nós temos os preços bastante elevados, é porque há uma tributação bastante excessiva. Eu acredito que os colegas aqui, todo mundo já recebeu no seu WhatsApp, né, aquele videozinho de um cidadão ali no Paraguai, comprando 1 litro de gasolina num posto da Petrobras e reclamando que lá o valor é bem menor. Por quê? Porque nós temos aqui uma alta carga tributária que faz com que, de fato, os produtos, quando chegam na mão do consumidor, eles passam a ser excessivamente caros. Para vocês terem uma noção, mais de 50% que é cobrado do valor final de 1 litro de gasolina é imposto. Mais de 50%. Uma garrafinha d'água, mais de 50%, 52% é imposto. Uma geladeira, 46% é imposto. Um computador, chega até 70% o valor final é imposto. Isso está errado. Então, se o país não enfrentar, como tem enfrentado algumas reformas, nesse momento, que me parece um momento que há uma convergência da sociedade para isso, nós vamos perder tempo, e eu acho que não é isso que a gente quer. Pois não, vereador Tozon? Vereador Márcio, já lhe parabenizando pelo assunto trazido. Essa tabela que o senhor trouxe aqui, ela pode vir a assustar pela alíquota que vai ser cobrada, no caso, sobre a renda que todos nós já pagamos, mas com essa nova reforma pagaremos muito mais. Mas é importante falar e deixar bem claro que, por mais que chegue a 40% de imposto de renda, isso é barato e é muito menos do que a gente paga hoje com o imposto que está escondido, está maquiado nos bens de consumo. Isso aí. Hoje a gente pode pagar metade desses 40%, mas, como o senhor bem falou, o intuito do governo, o objetivo final é justamente falar, não, o imposto no Brasil é baixo, é vender essa falácia para nós, que o imposto no Brasil não é cobrado da maneira que países desenvolvidos cobram, mas, por outro lado, esses impostos são tirados nos bens de consumo, como o senhor falou, eletrônicos, tem eletrônicos que você chega a pagar 80% do valor do bem em consumo. Isso faz com que o brasileiro de classe média, em qualquer outro país, né, se fosse em qualquer outro país, seria uma pessoa de classe alta, pelo que a gente ganha em relação ao que a gente tem que gastar para sobreviver. Tudo no Brasil é muito caro. O custo de vida no Brasil é muito caro. E na maioria dos bens de consumo, você paga um imposto, você compra um imposto e ganha o bem ou ganha a mercadoria. Muito obrigado. Isso aí, vereador Tozon. É bastante lúcida a vossa abordagem. E é bem isso. Eu acho que está caindo de maduro, está mais do que na hora do que o país possa enfrentar. Claro que essas propostas da reforma tributária, nenhuma delas fala em redução da carga final de tributação, até porque o governo precisa de dinheiro para se manter, né, para distribuir através dos fundos constitucionais aos estados e aos municípios, mas a proposta é uma inversão em relação à cobrança. Desonerar os bens de consumo e tributar mais patrimônio e renda para poder haver um equilíbrio e, de fato, né, a gente fazer com que as camadas mais pobres, como disse o vereador Tozon, consigam ter maior poder aquisitivo.
porque hoje é inaceitável que as pessoas tenham que pagar 50%, 60% de tributo, né, do valor final de um produto. Se houvesse uma redução, sobraria mais dinheiro do bolso dessas famílias. Então, eu vejo que a lógica é essa, o propósito é esse. Eu acho que estamos todos imbuídos e eu, na medida do possível, tenho acompanhado esses movimentos lá no Congresso Nacional, tenho discutido com autoridades nesse assunto, porque é um tema que muitas vezes nos afasta, né? Porque o tema tributário ele não é simples, é um tema até espinhoso para se falar, mas é um tema que impacta a todos, absolutamente todos nós, em todos os estágios da nossa vida. A previdência, a discussão da previdência é importante, né? Mas a gente vai ter os reflexos lá quando se aposentar. A reforma tributária ela nos acompanha dia e noite. Então eu queria aqui, senhores colegas, eu disse que eu não ia falar muito, esgotei quase todo o meu tempo, mas agradecer a oportunidade e dizer que acredito muito que o país vai conseguir aprovar um modelo de reforma tributária justa, ou como alguns especialistas falam, reforma tributária solidária, vereador Alex, que nós não podemos esquecer do Estado Social, que ele precisa de financiamento, e esse Estado Social, ele precisa ser enfrentado. Somos um país que possui muitas desigualdades, um país de pobres, um país de desempregados, um país onde, infelizmente, a violência e a marginalidade ela tomam conta, e que o Estado, para poder enfrentar isso através de políticas públicas adequadas, precisa de dinheiro. E esse dinheiro tem que vir dos impostos, porque até hoje não inventaram nenhuma outra lógica para se fabricar dinheiro. Então, nós estaremos acompanhando, na medida do possível, queremos aqui apresentar aos colegas que é um tema da mais alta importância no nosso país. Então, serei isso, senhor presidente. Obrigado.